E já estamos de volta e agora você pode entrar em contato com a gente ou se você quiser achar uma igreja adventista bem pertinho de você, é só entrar no site encontreumaigreja.com.br e a gente vai mostrar aqui agora algumas fotos que a galera tem mandado pra gente. A primeira é a igreja adventista de Bowen, fica em Mendonça, na Argentina. Quem mandou foi a Raquel. Um abraço para você, Raquel, muito obrigado pela foto. A igreja adventista do Bom Clima fica em Guarulhos, aqui pertinho da gente. Um abraço para a Mirella. A próxima igreja é a Igreja Adventista de Floresta Azul, fica na Bahia. Quem mandou foi o Josevaldo, um abraço, Josevaldo. A próxima igreja é a Igreja Adventista Guarani, fica em Mambori. Pastor Samuel, muito obrigado pela foto. Igreja Adventista Pedras de Maria da Cruz, em Minas Gerais. Um abraço para o Johnny e a Joane, desculpa. E a Igreja Adventista de Itapissuma, fica em Pernambuco, Brasil. Quem mandou foi o Raul Santos. E a gente vai agora para o nosso link missionário, olha só. Olá, amigos da TV Novo Tempo, amigos do Missão 360, meu nome é Daniel Munhoz e eu sou gerente da Hope Channel para o Sudeste Asiático. Aqui na Tailândia, estamos construindo um estúdio de televisão onde iremos produzir conteúdo para mais de 2 bilhões de pessoas em 8 línguas diferentes. O estúdio ainda não está pronto, mas já começamos as nossas produções com nossa equipe de voluntários. O Sudeste Asiático fica dentro da janela 1040, onde a maioria das pessoas ainda não sabem quem é Jesus. Ore por nosso ministério, por nosso trabalho e pelas pessoas que irão entrar em contato com a mensagem. Deus abençoe. Muito obrigado, Daniel Munhoz, que já trabalhou aqui com a gente na Rede Novo Tempo de Comunicação. E nossa última parada de hoje é na Índia, onde Kamala enfrentou muitos desafios, mas onde tem conseguido impactar positivamente a vida de muitas pessoas. Veja só. Kamala é uma missionária em Nova Delhi, na Índia. Missionários locais como Kamala são enviados para iniciar novas congregações em bairros não alcançados. Kamala fala a língua local, conhece a cultura e se mistura com as pessoas. Nova Delhi é uma das cidades mais densamente povoadas, com milhões de pessoas que não conhecem a Jesus. Esta é uma área desafiadora para pregar o Evangelho. Com o tempo, Kamala fez amigos em sua comunidade. Seus relacionamentos permitiram que ela compartilhasse sua fé cristã. As pessoas têm se interessado em conhecer a mensagem de Jesus. Kamala fala todos os sábados a uma crescente congregação que se reúne nesta pequena sala. Não havia nenhum grupo organizado aqui, só algumas pessoas espalhadas. Eu orava ao Senhor para que me desse esta congregação. E aos poucos, as pessoas começaram a vir para ouvir a mensagem que eu pregava. Kamala visita as pessoas em suas casas para conversar e conhecê-las melhor. Através de relacionamentos, este grupo cresceu de um pequeno número para uma sala lotada. Eu levo meus filhos à escola e depois levo algumas senhoras da minha congregação para visitar os necessitados. Alguns precisam de oração, outros de visitação ou até mesmo de uma conversa, pois muitos estão abatidos. É assim que eu faço. Organizo pequenos grupos e visitas de casa em casa. É assim que as pessoas vivenciam a igreja aqui. Uma das pessoas que ajuda Kamala é Karishma. Ela conheceu Jesus através de Kamala. Kamala visitou a casa de Karishma várias vezes para conversar. Em casa, em uma cama, estava a mãe de Karishma, há 25 anos enferma e com pouca esperança de recuperação. Já que ela estava sempre em casa, ela as ouvia falando sobre Jesus. Mas a mãe de Karishma não queria que sua filha se tornasse cristã. Karishma não queria contrariar sua mãe, mas ela realmente acreditava na mensagem cristã e por isso decidiu ser batizada.
Ela orava fielmente por sua mãe todos os dias. Kamala continuou a visitá-las e começou a contar à mãe de Karishma sobre o poder de cura de Jesus. Por fim, a mãe de Karishma aceitou Jesus em sua vida também. Assim que aceitou Jesus em sua vida, ela foi capaz de andar novamente. Após 25 anos doente, ela estava curada. O poder de cura de Deus transcende todas as impossibilidades. Congregações como esta continuam a crescer, assim como cresce a população mundial. Milhões de pessoas em todo o mundo não conhecem a Jesus. Os missionários como Kamala estão trabalhando duro para acompanhar essa grande necessidade. Por favor, ore pelos missionários que estão compartilhando o amor de Jesus em lugares desafiantes. Pouco antes de ascender aos céus após a sua ressurreição, Jesus categoricamente afirmou aos seus seguidores: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você percebe? A promessa de Cristo é de que seus discípulos receberiam poder para realizar sua missão como testemunhas onde? Começando por Jerusalém, expandindo a mensagem do Evangelho pela Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, a mensagem do Evangelho eterno precisa ser proclamada em cada parte do mundo. Com essa realidade em mente, um dos maiores desafios que como cristãos enfrentamos é a gigantesca tarefa de apresentar o Evangelho de Cristo, nosso Mestre, aos milhares de milhões de não cristãos em todas as partes do mundo. Apesar de sermos gratos a Deus pelo progresso da proclamação do Evangelho eterno, também nós precisamos ser realistas com o fato das dificuldades em alcançar principalmente os adeptos das principais religiões não cristãs do nosso planeta, o islamismo, o hinduísmo e o budismo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o desafio relacionado com a missão para os budistas. Com cerca de 470 milhões de seguidores, o budismo é considerado uma das principais religiões do mundo. A religião tem sido historicamente mais prominente no Oriente e no Sudeste Asiático, mas com sua influência hoje crescendo até mesmo no Ocidente. Muitas ideias e filosofias budistas se sobrepõem a de outras religiões. O budismo teve o seu início na Índia no século VI, sendo, portanto, uma religião mais antiga que o próprio cristianismo. Tudo começou com um jovem chamado Siddhartha Gautama, que de uma vida de realeza que tinha, ele decide então afastar-se para uma vida simples e isolada. E através da meditação, ele buscava a libertação, a iluminação espiritual. Dessa experiência, ele se torna Buda, o iluminado. Ele é considerado um homem extraordinário, mas não um Deus. Por sinal, os seguidores do budismo não reconhecem um Deus ou uma divindade suprema. Em vez disso, eles concentram-se em alcançar a iluminação, um estado de paz interior e sabedoria. Quando os seguidores alcançam esse escalão espiritual, eles dizem que eles experimentaram o Nirvana. Mas afinal, o que é o budismo? Em realidade, essa não é uma pergunta fácil de ser respondida. Com centenas de grupos de pessoas praticando os vários tipos de budismo, a resposta pode variar e muito. Os três principais tipos são o budismo Theravada, que é principalmente praticado na Tailândia, Sri Lanka, Camboja, Laos e Birmânia. O segundo grupo é o budismo Mahayana, que é praticado na China, Japão, Taiwan, Coreia, Singapura e também no Vietnã. E o budismo tibetano, que é praticado no Tibete, Nepal, Mongólia, Butão e partes da Rússia e no norte da Índia. Por sinal, o Dalai Lama é o principal monge desse tipo de budismo, o budismo tibetano. Cada um desses tipos de budismo reverencia textos específicos e ele tem interpretação ligeiramente diferente dos ensinamentos de Buda. Para os budistas, o caminho para a iluminação é alcançado utilizando a moralidade, a meditação e a sabedoria. Eles dão grande importância à meditação porque acreditam que isso ajuda a despertar a verdade dentro deles mesmos. E é por essa razão que alguns estudiosos não reconhecem o budismo como uma religião organizada, mas sim como um estilo de vida ou uma tradição espiritual. Além disso, existem muitas filosofias e interpretações dentro do budismo, tornando-se um movimento extremamente tolerante que também evolui e muda com o tempo. No que está centrado os ensinamentos do budismo? Ele encoraja seus seguidores a evitar a autoindulgência, mas também eles promovem a autonegação. Os ensinamentos mais importantes de Buda, conhecidos como as 4 nobres verdades, são essenciais para entender a religião. Eles adotam os conceitos de karma, que é a lei da causa e efeito, e a reencarnação, esse ciclo contínuo de renascimento, na busca por algo, por libertação e iluminação plena.
Mas aqui vem um ponto mais importante. Como compartilhar o amor de Cristo com um amigo budista? Em primeiro lugar, lembre-se de que um budista tem uma cosmovisão bem diferente da ocidental. Portanto, é importante evitar termos como, por exemplo, nascer de novo. Algumas boas alternativas com as quais eles poderiam se relacionar melhor seriam termos como a infinita liberdade do sofrimento, a liberdade da culpa e pecado, ou dom da vida eterna sem sofrimento. Mas, acima de tudo, concentre-se na singularidade e nas reivindicações exclusivas que Jesus Cristo apresenta, especialmente aspectos relacionados com a sua ressurreição e os ensinos de que Ele é o único caminho para Deus. Finalmente, se você quer começar uma conversa ao ponto de compartilhar o Evangelho eterno como budista, não coloque o seu foco nas crenças dele. Ao contrário, busque apresentar a sua própria história de relacionamento com Deus, especialmente naquilo que se refere à liberdade da culpa e esperança que Cristo lhe dá, mesmo em meio ao sofrimento. E nunca se esqueça, vivemos um conflito cósmico entre o bem e o mal. Sempre mantenha uma atitude de oração na busca por sabedoria e amor ao compartilhar a sua fé com um amigo budista. Muito obrigado, Pastor Klebs, sempre contextualizando e trazendo essa parte espiritual aqui para o nosso programa. E a gente confere agora os destaques do próximo programa. E sábado que vem, como uma igreja em Taiwan, na China, atrai a comunidade não só por sua beleza, mas também por sua mensagem. O cuidado com a saúde pelos missionários adventistas no Laos. E a visita especial de Rodrigo Sampaio, um jovem que vai contar as suas experiências missionárias em Guiné, na África. É mais um programa especial no Missão 360. E aí, gostou de conhecer a Ásia? Ficou com vontade de ser um missionário naquela região? Mas você pode ser um missionário também aí, onde você mora, na sua casa, fazendo a diferença para a sua comunidade. Lembre-se sempre, Deus também tem uma missão para você. Até o próximo programa. Caminhando juntos, derrubando muros, construindo pontes, passo a passo rumo ao lar. Semear bondade, viver em harmonia, crer na esperança de estar mais perto do lar. Fiel é a promessa, um dia vamos chegar no lugar de reencontros, nosso lar docilar. Enquanto ainda esperamos, devemos vigiar e orar sem cessar. Caminhando juntos, derrubando muros, construindo pontes, passo a passo rumo ao lar. Semear bondade, viver em harmonia, crer na esperança de estar mais perto do lar. Conta comigo agora, ao teu lado vou estar até Jesus voltar. Caminhando juntos, derrubando muros, construindo pontes, passo a passo rumo